Olá pessoal, tudo bom? Vamos falar da nossa aula de hoje. Aula passada a gente já começou a parte de função quadrática, vimos como encontrar as raízes da função quadrática. Hoje eu quero construir gráfico com vocês, certo? A gente viu que o gráfico da função quadrática ela é uma parábola, mas agora a gente vai tentar construir o gráfico. Eu dou a função e você constrói o gráfico dela para mim, certo? Então como é que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai ver os pontos notáveis da parábola, aqueles valores que vão nos interessar, que é a interseção da parábola com o eixo x, a interseção da parábola com o eixo y, e depois a gente vai ver o vértice, como encontrar o vértice da parábola. Depois de ver essas três informações, nós vamos construir o gráfico. Tudo bem? Essa aula está sendo gravada, lembrando que não pode compartilhar essa aula com ninguém, ela é de uso apenas da gente, certo? Para nossas aulas, não compartilhem. E desculpem aí pelos errinhos, vai ter umas gafes aí no meio, vocês sabem como é que eu sou, né? Então, mas eu faço as correções, certo? Lá no final do vídeo, sempre quando tem algum errinho, eu assisto o vídeo todinho e boto as correções antes do vídeo terminar. Tudo bem? Qualquer dúvida, guarda tudo para falar comigo na quinta-feira, ou então bota lá no próprio Classroom, certo? Vai ficar o vídeo postado lá, o link no YouTube. Você pode comentar lá no Classroom, não vai comentar lá no YouTube não, certo? Comenta lá no Classroom. Então, vai lá, assiste aí, copia direitinho. Curte lá no YouTube também, né? Não custa nada. Só para brincadeira mesmo. E vamos começar. Eu vou lá copiar a outra parte, a primeira parte, certo? E vamos lá. Vamos começar por essa parte que a gente já viu como é que faz a parte dos cálculos na aula passada. Quem quiser copiar, já dá uma pausa aí no vídeo, copia. E a gente vai começar, tá bom? Vamos lá. A gente já estudou na aula passada sobre como encontrar as raízes de uma função. Então, como eu falei há pouco, nosso objetivo vai ser construir um gráfico de uma função quadrática, que vai ser aquela parábola. Um dos pontos que nós vamos encontrar, na verdade, alguns pontos ou ponto que a gente já pode ter de informação, seria a interseção com o x. Vai ser exatamente aquelas raízes que nós encontramos. Então, vamos pegar esses dois exemplos. Eu tenho aqui duas funções, f de x igual a x ao quadrado mais 1, e eu quero saber quem são as suas raízes. Esse caso é um caso de uma função incompleta. Então, eu posso encontrar as raízes pegando menos x ao quadrado mais 1, igualando a zero. Dá uma pausa aí, tenta fazer sozinho, depois você só confere o resultado, tá bom? Dá uma pausazinha. Vou lá, vou continuar. Então, menos x ao quadrado é igual a menos 1, passa para o outro lado negativo, 1, que estava positivo. Multiplica tudo por menos 1, nós vamos ter x ao quadrado é igual a 1. Esse quadrado passa para o outro lado na forma de raiz quadrada. Gente, para a gente aqui na parte de álgebra, sempre que o quadrado passar para o outro lado na forma de raiz quadrada, a gente vai passar com mais ou menos a raiz quadrada. Por que isso? Porque esse mais ou menos vai me dar exatamente as duas raízes que eu tinha. Pode ser um com sinal de mais na frente, um positivo. Ou então pode ser x igual a 1 com sinal negativo. Então esse mais ou menos significa que nós temos as duas possibilidades, tanto a positiva como a negativa. Pense que é aquele mais ou menos, não, viu? Essa interpretação aqui. Vamos calcular logo as raízes do item B também? Item B, calcule aí para mim quais são as raízes de f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Calcule aí, dá uma pausazinha no vídeo, calcule só você. Aí depois você confere comigo, vamos lá? Pronto, então deixa eu resolver então. Nós vamos ter que x ao quadrado menos 2x mais 1 vai ser igual a zero. Essa é a equação que eu quero encontrar as raízes. Vou encontrar aqui quem são os seus coeficientes. Para quem tem dificuldade, vão ser os coeficientes que acompanham x. Então, nós temos aqui x ao quadrado, termo quadrático, é o meu a, vai valer 1. O número que acompanha o x, junto com o sinal, viu? O x com expoente 1 vai ser o valor do meu b, menos 2. E esse cara que é o termo independente, vale 1. A, b e c. Aplicando a fórmula que nós vimos na aula passada, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c.
Meu delta vai ser menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 1. O meu negativo ao quadrado fica positivo. Então, menos 2 ao quadrado, 4. Positivo. Menos 4 vezes 1. Essa é a parte difícil da questão. 4 vezes 1, 4. Vezes 1 de novo, 4 de novo. Então, meu delta aqui, vou botar aqui do lado, tá bom? Delta igual a 0. Calculado o delta, nós vamos agora atrás das raízes. Tem uma formulazinha para as raízes. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Aqui, substituindo os valores, nós vamos ter x é igual a menos, o b é menos 2, cuidado com o sinal, mais ou menos raiz quadrada do delta é 0, sobre 2 vezes o a, que é 1. A gente viu na aula passada que quando o delta dá igual a 0, a gente possui duas raízes reais e iguais. Então não precisa usar o mais ou menos, né? Você vai acabar achando o mesmo valor para as duas. Vai ficar menos com menos 2 fica mais 2, dividido por 2. Aqui a minha raiz vai ser x igual a 1. Duas raízes iguais a 1. Então a gente vai usar só uma mesmo. Nosso objetivo só uma dá certo. Isso nós já estudamos na aula passada, certo? E digo para vocês que vai ser importante. Vocês estão ouvindo um carro apitando? Eu estou ouvindo aqui. Não sei se o microfone está pegando. Lá fora. Vamos lá. Essa formulazinha aqui, que nós usamos para encontrar as raízes da função quadrática, ela é muito importante para vocês saberem, certo? Para essa parte que a gente vai estudar agora. Então, não esqueçam, treinem bem muito, certo? Treinem bastante. Mas por que eu fiz isso? A gente já viu na aula passada. Porque o que eu quero mesmo é ver como é que esses valores funcionam no gráfico da função quadrática. Vamos voltar aqui para o item A. Eu ainda não ensinei a vocês como construir o gráfico. Não ensinei ainda. Vou ensinar. Mas até lá, o que é que vocês já vão sabendo? Já vão guardando informação. As raízes vão ser os valores que o meu gráfico toca, o eixo X. Então, eu tenho aqui eixo X, eu tenho aqui o eixo Y. A minha função vai tocar o eixo X no item A, no ponto X igual a 1. E no ponto X igual a menos 1. Esses dois valores vão ser os valores da minha raiz. E vão ser os pontos que a minha função toca no eixo Y. Tudo bem? Só lembrando que o coeficiente quadrático dessa função é negativo. Nós vimos também na aula passada que quando o coeficiente quadrático é negativo, a parábola, que vai ser o gráfico dessa função, tem a concavidade para baixo. Então, eu ainda não ensinei tudo para vocês, certo? Eu estou guardando o melhor para o final. Mas aqui você já tem informações de que o gráfico vai ter que passar por esses pontos e a parábola vai ter a concavidade para baixo. Então, eu ainda não vou entregar qual vai ser o ponto que ela vai tocar o eixo Y. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas ela vai estar por aqui assim, ó. Minha parábola, quando ela tem duas raízes distintas, certo? Ela vai ter um gráfico bem parecido com isso aqui. Já no item B, nós vamos ter uma única raiz. Eu costumo dizer que são duas raízes reais e iguais, no caso aqui iguais a 1. Então, o gráfico nesse item B se eu for usar as informações que eu já passei para vocês, no meu eixo X, esse gráfico tem que tocar no ponto X igual a 1, e apenas ele, apenas ele. Então, o vértice da minha parábola vai ter que ser esse ponto. Agora, a concavidade vai ser para baixo ou vai ser para cima? Quando eu olho o coeficiente quadrático, ele é positivo. É esse cara aqui que entrega, gente. Só o sinal dele, é só o sinal que eu preciso. Se o sinal for positivo, concavidade para cima. No outro caso, o sinal era negativo, a concavidade foi para baixo. Então, o gráfico aqui vai ser dessa forma. Tocando no eixo X apenas no ponto que vai ser a raiz. Professor, e se não tiver raiz? E se não tiver raiz? Então, não toca no eixo, não toca. A gente pode ter uma situação, deixa eu colocar aqui um exemplo.
Eu não vou fazer o cálculo não, tá bom? Eu vou deixar isso para vocês. Letra C, tá aqui uma outra função, f de x igual a x ao quadrado mais... Eu não vou fazer o cálculo para vocês, mas eu digo para vocês que esse delta vai dar negativo, certo? Faça uma continha aí, dá uma pausa e calcula. Eu acho até que a gente já fez encontrar as raízes dessa função na aula passada. Se vocês preferirem pescar no caderno, você olha lá. Mas, se eu não me engano, esse delta vai dar menos 3. E que a gente conclui que não possui raiz real. Então, quando não possui raiz real, eu fiz a conta, viu? Isso aqui eu fiz na aula passada, eu que me lembrei, certo? Essa mesma função. Então, qualquer coisa você faz a continha aí. Nesse caso, quando ela não possui raiz real, como é que seria o gráfico de uma função como essa? Olha sempre para esse camarada, que é o meu A. Ele está positivo, então com cavidade para cima. Eu não vou entregar ainda como eu descobri, mas eu já fiz aqui umas continhas bobinhas e descobri que o meu gráfico vai ser mais ou menos assim. Já já a gente descobre tudo. Sem tocar o EX, o que vocês têm que prestar atenção é que quando o delta é negativo, eu não possuo raiz. Se não possui raiz, não tem nenhum ponto que essa função toque o eixo x. São os três casos que podem acontecer. Item A é um exemplo de quando nós temos duas raízes reais distintas. Com duas raízes reais, no meu gráfico, ele vai tocar o EX em dois pontos distintos. No item B, nós temos um caso em que temos uma única raiz real, ou então você pode falar que são duas raízes reais e iguais, mas na prática do gráfico você vai ter um único ponto que o gráfico toca o eixo x. Esse ponto vai ser o meu vértice da parábola tocando no eixo x. Lembrando que quem fala da concavidade é o coeficiente quadrático. Se for positivo, concavidade para cima. Se for negativo, concavidade vai ser para baixo. E a letra C é um exemplo que não possui raiz real. Se não possui raiz real, o gráfico não toca o eixo x. Se a concavidade for para cima, então o gráfico fica todo em cima do eixo x. Pode ser que a concavidade seja para baixo, se o A for negativo, o coeficiente quadrático for negativo. Se for para baixo a concavidade, o gráfico da parábola fica todinho abaixo do eixo x. Então, tem esses três casos que podem acontecer quando for fazer o gráfico de uma função quadrática. Tudo bem? Dá uma olhadinha, dá uma copiada aí e vamos para o próximo ponto agora. Gente, vamos começar aqui a nossa segunda parte, certo? Eu peguei as mesmas três funções lá de cima para a gente poder fazer o exemplo e aproveitar os gráficos que a gente já fez. Então, quem quiser dar uma copiadazinha nessa parte que eu vou começar agora. Então, interseção com o eixo y, nós vamos ter que o gráfico vai tocar o eixo y exatamente no termo independente. Aquele valor que não está acompanhando, não está multiplicando nenhum dos x, né, nenhuma das variáveis. Então, para você entender melhor como funciona, basta você fazer x igual a zero na expressão da função. Fazendo isso, você vai ver exatamente o que é que vai acontecer. Mas não precisa, é só para você ter uma noção. Vou fazer isso só no item A para vocês prestarem atenção. Onde tem x, eu vou colocar zero, assim eu vou calcular o f de zero. Então fica menos zero ao quadrado mais 1. O f de zero vai ser igual a 1, positivo. Então isso significa que o ponto com x0 e o y1, esse ponto pertence ao gráfico dessa função. Eu vou voltar lá para a função que nós fizemos, certo? Quem quiser copiar, dá uma pausa aí. Mas no gráfico, o que isso vai representar no gráfico é o seguinte. Olha só. No item A, nós temos aqui o ponto. Esse 1 ficou meio escondidinho. Está aqui o 1. Nós temos o ponto em que a função toca o eixo x. Os pontos, nesse caso do item A, são os pontos. Esses pontos vão ter x igual a 1. Que foi o que nós encontramos. Se eu tirar isso aqui que parece menos. X igual a 1, e o y desses pontos vai ser 0. Quando toca no eixo x, o valor do y deles é 0. E aqui vai ser x igual a menos 1, que foi o valor que a gente encontrou, x igual a menos 1, e o y 0. Tudo bem? Esses são os pontos correspondentes às raízes.
Já o ponto que a gente encontrou, quando a gente faz o x igual a zero, a gente vai ter nenhum deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Eu só vou ter valor no y. Quando o meu x for zero, o meu y, a gente fez as contas e deu 1. Esse ponto aqui em cima vale 1. Então, tendo esses valores, me ajuda a construir o gráfico. Sabendo onde o gráfico toca o eixo x, onde ele toca o eixo y, a gente tem uma noção, certo? Aqui foi uma coincidência do valor que ele toca o eixo y ser o vértice, tudo bem? Mas nem sempre isso acontece. Vamos ver aqui no item B. Vou descer lá para os gráficos. Gente, eu não vou ficar fazendo essa conta não, gente. Eu vou olhar só para esse cara aqui, ó. Só para esse cara. Aqui, ó. Ó, olha, 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 olha. Aqui. Esse cara já me diz onde é que a função toca no eixo y. Então, vai ser o y igual a 1. Esse aqui é o valor do y. Vai me dar o ponto x0. Deixa eu botar lá embaixo, que também é demais. Só olhando para esse cara, só olhando para ele, eu já sei que o ponto que eu quero vai ter o x0 e y1 também. Olha, eu peguei tudo com 1, não foi? Coincidência, viu? Coincidência, não é obrigatório não. Bem aqui é o meu ponto cujo x é 0 e o y é 1. Aqui no vértice é o x1 e o y0. Aconteceu isso, certo? Finalmente, no item C, mais uma vez, eu vou ficar fazendo essa conta aqui não, viu? Vou ficar fazendo isso aqui não. Só nem... Precisa não. Só olha pra cá, ó. Sempre que você substituir no lugar do x0, eu vou fazer só essa. F de x 0 vai ficar 0 ao quadrado mais 0 mais 1. Não importa se tiver algum número multiplicando. O que aparecer aqui multiplicando o 0 ao quadrado, 0 vezes ele vai dar 0. 0 vezes o que multiplicar o x vai dar 0. Então, se tivesse algum número aqui diferente de 1. Então, o que me interessa mesmo é só esse cara. Que é o f de 0, que vai dar 1. Só olhando para ele, eu já sei que o meu ponto também aqui vai ser o 0, 1. Vixe, todos foram iguais, ó. Coincidência, viu? Foi sem querer, querendo. Juro para vocês. Aqui no gráfico do item C, nós vamos ter esse cara bem aqui, ó. Que é onde o gráfico toca o eixo Y. Esse cara aqui vai ser o ponto x0 e y1. Gente, coincidência, viu? Tem que olhar para a questão para ver qual é o ponto que vai estar tocando o eixo Y. E esse ponto vai ser dado pelo termo independente. Tudo bem? Vamos lá, eu vou para a próxima parte. Quem quiser copia aí. Pode ser que alguém esteja copiando lá nos gráficos, né? Tá aqui o gráfico do item A. Eu só fiz marcar o ponto. Tá aqui o gráfico do item B e o gráfico do item C. Certo? Qualquer coisa vocês dão uma pausa aí. Ver direitinho o que é que vocês querem. Aqui, acho que aqui dá certo. Tá bom? Pausa e assiste aí. Copia quem estiver copiando. Tudo bem? Vamos lá para a próxima parte. Até já já. Estamos agora com a terceira parte da aula de hoje. Certo? Eu já deixei algumas coisas copiadas. Quem quiser ir copiando, eu vou passando aqui a tela para vocês já deixarem o caderno de vocês prontos. E a gente já começa logo com a explicação, tudo bem? Quem quiser dar uma pausa aí no vídeo já para copiar essa parte. E eu vou descendo agora. Isso mesmo. Eu deixei um espaço para falar sobre o x do vértice e o y do vértice. Aqui eu deixei duas linhas para eu lembrar o que é soma e o produto das raízes. Certo? Vão ser frações, então eu deixei essas linhas para ficar mais organizado. E eu vou falar desse x do vértice e y do vértice. Eu vou precisar de mais ou menos umas 13 linhas. Ficou feio, não foi? Deixa eu colocar aqui. Isso eu contei porque no meu tablet eu vou usar só um dos lados. Se você quiser usar os dois lados do seu caderno, fica à vontade. Não preciso copiar essas 13 linhas. Não copia isso aqui não. Só para deixar o espaço. Eu já vou apagar para fazer minhas coisas. Pronto, e a gente vai fazer os exemplos das mesmas funções que nós trabalhamos anteriormente. Certo? Que a ideia de construir o gráfico dessas funções é seguir esses 3 passos. Depois, quando a gente aprender esses 3 passos, nós vamos agora para outras funções, fazer outros exercícios, tudo bem? Quem quiser pausar aí o vídeo para copiar, eu vou voltar lá para cima para explicar agora. Vamos lá. Pronto, vamos começar a explicação. Primeiro, antes de tudo,
eu quero que vocês saibam de uma coisa, certo? Essa observação que eu escrevi aí vai ser a parte mais importante desse quesito aqui do vértice. Diz o seguinte, olha o que diz a observação. A parábola ela é simétrica em relação a uma reta vertical que passa pelo vértice. A parábola ela é simétrica em relação à reta vertical que passa pelo vértice. Então, para entender essa observação, você tem que entender o que significa essas três coisas aí. O que é simétrica? Simétrico quer dizer que ela vai ser como se fosse espelhada. Ela vai ser como se fosse tivesse uma parte na frente do espelho e a outra parte vai ficar copiada, espelhada do outro lado. Agora, do outro lado de quê? Eu tenho que dar qual é o referencial desse espelhamento. É uma reta vertical, passa pelo vértice. Lembrando que o vértice é aquele ponto mais alto ou então mais baixo da parábola. Se a parábola tiver concavidade para baixo, ela vai ter um ponto mais alto de todos. Se a parábola tiver concavidade para cima, ela vai ter um ponto que vai ser o mais baixo de todos, certo? Então é o maior ponto e o menor ponto da parábola, dependendo de como é que seja a concavidade dela. Quando eu traçar uma reta vertical passando por esse ponto, minha figura pode parecer feia, não reclama não, reclama não. Qualquer coisa vocês podem ver usando aí outros aplicativos da internet e tudo mais. Aqui é na mão, aqui é tradicional. O que tem de um lado dessa reta, ele fica como se fosse espelhado para o que tem do outro lado. Não sei se vocês conseguem reparar, essa reta que eu desenhei vertical passando pelo vértice, o vértice é esse pontinho aqui, ó, vértice. Essa reta vai funcionar como um espelho. Tanto faz se a concavidade está para cima ou está para baixo. Você marca o vértice, você cria uma reta em pezinha, paralela ao eixo Y, e ela vai funcionar como se fosse um espelho. Não sei por que foi esse tracinho, parece professor de física falando de espelho. Então fica como se fosse refletido para o outro lado, certo? Essa reflexão vai nos ajudar aí muito para entender o vértice da parábola. Porque o vértice da parábola é um ponto, certo? Esse ponto ele tem coordenada x e coordenada y. A gente vai chamar de x do vértice e y do vértice. Para começar, o mais fácil de encontrar, na minha opinião, sabendo que a parábola ela é simétrica com relação a essa reta, é você achar o x do vértice. Se ela vai ser simétrica, o x do vértice vai estar no meio, entre as raízes. Sempre, 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 o x do vértice vai estar no meio entre as raízes. Aí uma pergunta que algumas pessoas podem fazer é a seguinte: professor, e se não tiver duas raízes, se tiver uma única raiz? Na verdade, não é que você tem uma única raiz, você tem duas raízes iguais. Então, no caso de ter exatamente uma única raiz, a raiz de cara já vai ser o seu vértice. Foi lá no exemplo do item B, como nós fizemos, a raiz já vai ser o meu x do vértice, certo? O ponto da raiz já vai ser o seu vértice, no caso de ter uma única raiz. E no caso de não ter nenhuma raiz, como é que eu vou fazer a soma das raízes? É aí onde entra a observação que eu falei na aula passada, de que não é que não tenha raízes, as raízes existem, elas só não são números reais, elas são números complexos. E elas têm uma característica, é um número mais que vocês vão ver mais lá para frente, certo? Não são números reais, é outro conjunto numérico. Mas a soma delas é real, a soma dessas raízes é um número real, por incrível que pareça. Então, mesmo a gente não tendo como encontrar cada uma das duas raízes, no caso do delta negativo, encontrar a soma das raízes a gente já consegue. Já consegue, a fórmula é a mesma. E sabendo a soma das raízes, para encontrar o vértice, é só pegar o ponto médio. Gente, quando eu falo que é fácil achar a soma real, é porque a soma tem uma fórmula. A soma tem uma fórmula. Então, a soma das raízes, nós aprendemos, deixa eu mudar aqui a cor. A soma das raízes... Então, fiz um cortezinho aqui e deu certo. O equipamento. Vamos lá. Então, a soma das raízes menos B sobre A. E o produto das raízes, como nós já tínhamos visto, C sobre A. Gente, o produto das raízes, nesse momento, não vai me interessar não, viu? Eu tô querendo esse cara aqui. Produto das raízes.
Soma das raízes, que horrível. Eu falei que o produto não me interessa, eu quero a soma agora, a soma. Certo? A soma das raízes. Por que a soma das raízes? Lembra de quando vocês iam calcular a média de vocês na prova? Você somava as notas e dividia por 2, não é assim? Se você tivesse 2 provas, soma e divide por 2. Se forem 3 provas, soma e divide por 3. O x do vértice está no meio das raízes. Então, a coordenada do x do vértice é o ponto médio entre os x das raízes. Então, ponto médio é assim que a gente descobre. Por isso que eu vou precisar da soma das raízes. Ele tem uma coisa legal. No caso de ter uma única raiz, na verdade, nós temos duas raízes reais iguais. Então, o vértice, ele já vai ser exatamente a raiz. Como se fossem duas raízes iguais. Soma o cara com ele mesmo e divide por 2. Vai dar exatamente o valor da raiz. E se nós não tivéssemos raiz real, mesmo assim, a sua soma é real. Então, vai existir soma das raízes, como sendo o número real, mesmo se as raízes não forem reais. E para encontrar essa soma, é a fórmula da soma das raízes, certo? Então, se você quiser, você pode, para calcular a coordenada x do vértice, você pode somar cada uma das raízes, x1 mais x2, e dividir por 2. É a média aritmética das coordenadas x das raízes, certo? Os dois valores da raiz. Ou então você vai usar a fórmula, que eu acho muito melhor. X do vértice vai ser igual à soma das raízes dividida por 2. Gente, aqui é como se fosse uma divisão de frações. O S, que é a soma, ela é uma fração, tá lá em cima. E aqui embaixo do 2, você pode ver como se fosse 2 sobre 1. Fica melhor de você entender. Porque aí na hora de você encontrar o x do vértice, eu botei o V aqui pequenininho, viu? Só para lembrar que é do vértice. Vai ser a soma das raízes, que é menos B sobre A, vezes... Lembra como é que a gente fazia a divisão de fração, né? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, se é S sobre 2, vai ficar o S é menos B sobre A, e o 2 eu vou inverter, vai ficar 1 em cima e o 2 embaixo. E a gente conclui aqui que a coordenada x do meu vértice vai ser menos B sobre 2 vezes A. Pronto. Se você fizer essa formulazinha aqui, você já acha a coordenada x do seu vértice. Já a coordenada y, você tem duas formas de fazer. Eu vou apagar aqui, certo? Eu vou precisar de 13 linhas. Vou usar elas agora. Como é que você pode encontrar a coordenada y do vértice? Uma forma delas é você pegar a sua função. Se você já souber quem é a sua expressão, você pega a expressão da função e onde tem x você coloca o valor do x do vértice. Primeiro você calcula o x do vértice, aí no valor que você encontrou você joga lá na sua função. Dá certo, tudo bem? Mas tem uma formulazinha para isso. Eu posso pegar aqui e escrever a minha fórmula ax ao quadrado, só que botar o valor do x do vértice, mais b vezes x do vértice, mais c. Se eu substituir no lugar do x do vértice esse valor que a gente encontrou aqui ao lado, o que é que nós vamos obter? Aqui vai ficar uma continhazinha um pouco bacana, vai dar uma demonstração de uma fórmula, certo? Isso aqui. Então, eu vou fazer só uma vez, tudo com letra, para que vocês não precisem fazer mais, só usar a fórmula final. Vai ficar assim, ó, A vezes, no lugar do x do vértice, eu vou escrever menos B sobre 2A, que foi o que nós encontramos agora há pouco, A ao quadrado, mais o valor do B. Como ele é negativo, eu estou botando entre parênteses, viu? Estou botando entre parênteses para não ter erro. Pera, o B primeiro. B vezes menos B sobre 2A. Tudo isso mais C. C. Então, o meu y do vértice, ele vai ser... Vamos calcular essa potência aí. Vai ficar A vezes... Número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo. Ele vai sair desse parênteses positivo. Então, vai ficar A vezes B ao quadrado sobre... Aqui é ao quadrado todo mundo, viu? 2A ao quadrado é 4. Vezes A ao quadrado. Aqui a gente vai fazer o estudo do sinal da multiplicação. É um cara positivo com outro negativo. Então, positivo
multiplicado por um negativo, a resposta é negativa. Então, no popular, mais com menos, menos b vezes b, b ao quadrado, sobre 2 vezes a. Tudo isso mais c. Eu vou organizar isso aqui, deixar tudo com uma fração só. Para simplificar algumas coisas, eu posso, por exemplo, cortar este a de cima, embaixo é a ao quadrado, é como se fosse a vezes a. Aí eu vou cortar um dos a's e vai ficar só um a embaixo. Tudo bem? E nessa igualdade de frações, nessas frações aqui, eu vou tirar o MMC. Gente, MMC de fração literal, vejam que aqui nós temos 4a na primeira fração, 2a na segunda fração e na terceira fração, sim, a terceira fração é como se fosse um 1. O MMC vai ser o MMC entre os números que multiplicam a variável, MMC entre 4 e 2 vai ser 4, 4, 2 e 1, né? O MMC vai ser 4, vezes a variável, ou as variáveis, se tivessem outras no denominador, com seus maiores expoentes. Então, aqui vai ser 4 vezes A, tá tudo elevado a 1, né? Então, 4A. Tá aí. O que é que a gente faz depois de tirar MMC? Cada fração dessa eu vou dividir pelo valor de baixo, multiplicar pelo que aparece em cima. Então, fica 4A dividido por 4A. É um cara dividido por ele mesmo. Fica 1. 1 vezes B ao quadrado. Na primeira vai ficar B ao quadrado. Menos 4A dividido por 2A. A dividido por A, eles se cancelam. E fica só 4 dividido por 2, é 2. 2 vai multiplicar com o que tem em cima. 2 vezes menos B ao quadrado fica menos 2B ao quadrado. Mais 4A dividido por 1 dá 4. 4 vezes C dá 4AC. Tá parecendo alguma coisa que eu já conheço aqui. 4A dividido por 1, todo número dividido por 1 dá 4, vezes C, 4AC. Rapaz, eu acho que eu estou conhecendo isso aí. B ao quadrado menos 2B ao quadrado, esse camarada aqui, ó, como ambos têm o B ao quadrado como parte literal, eu posso fazer as continhas, posso subtrair eles. B ao quadrado menos 2B ao quadrado vai ficar repetição do maior, que é menos. 2 menos 1B ao quadrado fica só B ao quadrado. Menos B ao quadrado mais 4AC dividido por 4A. Rapaz, mas está muito parecido com um cara que eu conheci lá na parte de raízes. Se fosse B ao quadrado menos 4AC, dava certo. Mas menos B ao quadrado mais 4AC, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar esse menos em evidência. Vai ficar menos que multiplica. Não é menos B ao quadrado? O menos vai ficar fora do parênteses. Aí dentro fica só B ao quadrado. Aí depois tem assim, ó, mais 4A vezes C, 4AC. Eu coloquei um menos lá fora. Quando eu fizer o estudo do sinal com parênteses, tem que voltar para o que tinha antes. Se o B ao quadrado está positivo e tem um menos fora, menos com o mais do B ao quadrado, menos com mais fica menos. Volta para o que tinha antes. Qual é o sinal que eu vou colocar depois do B ao quadrado para quando eu fizer o estudo do sinal com esse menos aqui de fora, eu voltar para o que eu tinha antes? Então, é menos com menos para poder ficar mais. Entenderam isso? Eu estou manipulando esse negócio para que fique o menos do lado de fora. Por que esse menos do lado de fora? Vou até apagar aqui. De novo. Aqui nós temos menos B ao quadrado. Eu vou colocar o menos em evidência. Aí vai ficar menos, abre parênteses. Aí fica menos, aí lá dentro fica B ao quadrado. Quando eu fizer o estudo do sinal, menos com mais, que não precisa colocar menos com mais, volta para o que era antes, menos. Agora, dentro do parênteses, depois eu tenho mais 4AC. Eu quero, quando eu estou de baixo para cima, pensa de baixo para cima, tenho menos, qual o sinal que eu vou colocar aqui, que quando eu fizer o estudo do sinal menos, com ele vai voltar a ser mais. Eu tenho que botar aqui o sinal de menos. Tudo bem? Então, eu já apaguei só para mudar a cor, só para mudar a cor, só para mudar a cor.
Só para mudar a cor. Menos, pronto, vai ficar bonito. 4AC. Dividido por 4A. Mas, professor, por que você fez isso? Manipulação. Você sabe que eu sou manipulador, né, gente? Eu manipulei a equação de forma correta. Eu não fiz nada de outro mundo. Eu não fiz nada que fosse proibido na matemática. Eu estou dentro da legalidade. É bom deixar claro isso. Porque se eu fizer o estudo do sinal, eu volto para o que eu tinha antes. Então, continuam sendo iguais. Mas a minha manipulação foi de propósito para que aparecesse dentro do parênteses. Por quê? Porque o que eu tenho aqui é a expressão do delta. Foi o que vocês viram? B ao quadrado menos 4AC é o delta. Então, fica menos delta sobre 4 vezes A. Então, nós temos uma fórmula para encontrar a coordenada y do meu vértice. Menos delta sobre 4A. Então, o vértice ele tem duas coordenadas. Tem uma coordenada x e tem uma coordenada y. Sempre que você precisar do vértice de uma parábola, você tem que encontrar essas duas coordenadas. E cada uma delas tem uma fórmula. Qual é a fórmula da coordenada x? Menos b sobre 2 vezes a. Os coeficientes da minha função quadrática. E qual é a fórmula para encontrar a coordenada y do vértice? Menos delta sobre 4a. É essa fórmula aqui que nós vamos usar para encontrar o vértice. Haha! Quem está copiando, eu vou passar aqui devagarinho para você pausar e copiar, tudo bem? Então, eu acho que aqui eu não fiz tanta coisa. Parar aqui nessa parte de baixo, copia aí, dá uma pausa, copia se precisar, certo? Vou descer aqui mais um pouquinho, pausou, vamos para frente. Aqui, então quem está copiando essa parte aqui até o x do vértice, dá uma pausa aí no vídeo, copia. E agora o restante final. Tudo bem? Vamos para frente. Eu já deixei preparado aqui os exemplos para a gente. Quais foram os exemplos que eu deixei preparado para a gente? Quais exemplos? Quais exemplos? Quais exemplos? Os mesmos exemplos. É claro, o nome disso não é preguiça, viu? Não chama de preguiçoso, não. É aprofundar o exemplo. Nós estamos aprofundando nos exemplos. Mesmo exemplo, nós vamos extrair todo o possível deles. Então, eu quero encontrar as coordenadas do vértice desse item A. O x do vértice ele tem uma fórmula, está bem ali em cima, ó, menos b sobre 2a. Vamos encontrar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Então, o A é menos 1, o B não está aparecendo, ele vale 0, e o C vale 1. Não tem nenhum engraçadinho que vai falar que o A pode ser 0 não, né? Lembra que função quadrática o A não pode ser 0. Ah, professor, se o A for 0, aí vai ficar um 0 no denominador. Não pode o A ser 0. Lembra disso, viu? A gente definiu função quadrática assim. Então, vamos lá. Para encontrar o x do vértice, vai ficar menos b sobre 2a. O b vale 0. Então, isso aqui vai ficar... Bota do lado ou bota embaixo? Bota do lado ou bota embaixo? Vou botar embaixo. X do vértice vai ficar 0 sobre 2 vezes menos 1. Vou botar do lado agora. X do vértice é 0. Tudo bem? Já a coordenada y do vértice, você pode encontrar de duas formas. Depende do valor que você encontrar para o x do vértice. Se você precisar encontrar os dois, encontra o x primeiro, e ao invés de você fazer isso tudo aqui com letra, você pode fazer isso aqui com número. Essa forma. Ah, professor, vai ficar muito grande. Não, fica bem pequenininho em alguns casos, principalmente se o x for 0. Se o x do vértice for 0, vai ficar menos 0 ao quadrado mais 1. Eu peguei esse 0 que eu encontrei no x do vértice. Vou até apagar aqui e fazer. Deixa eu apagar. Deixa eu explicar o que foi que eu fiz. Eu peguei a expressão da função, que é menos x ao quadrado mais 1. E vou substituir no lugar do x o valor do vértice, que eu encontrei agora há pouco. Então, o y do vértice ele vai ser igual a 0, na verdade, menos 0 ao quadrado, mais 1. O y do vértice é igual a 1.
O meu vértice ele tem duas coordenadas. Então, ele tem o x do vértice, que vale 0, e o y do vértice, que vale 1. Vou voltar lá para o gráfico que a gente já fez, certo? Quem está copiando, dá uma pausa aí, copia logo as contas. Eu vou voltar lá para o gráfico, voltar lá para o gráfico. Cadê o gráfico? Aqui o gráfico, olha o gráfico. O vértice 0, 1, que nós já tínhamos visto. Esse aqui foi o caso particular em que o vértice coincidiu com o ponto em que o gráfico toca o eixo Y. Então, a gente já tinha encontrado ele, certo? Mas aquela formulazinha funciona. Será que a gente já sabe os outros? Acho que o do item B tem que bater também esse resultado, não é isso? Que a gente já encontrou aqui, coincide com uma das raízes. Vamos ver se bate o resultado. Vai ficar... o meu valor do A é 1. O valor do B é menos 2. O valor do C é 1. Então, eu vou ter como x do vértice vai ficar menos b sobre 2a. Escreve a fórmula, não tem preguiça não, que ela vai fixando, que aí você vai escrevendo e vai fixando. X do vértice, agora eu vou substituir. Até porque, para você não ter problemas, o b é menos 2. Eita, eu esqueci de botar o igual. Acontece. Reclama contigo não. Tá aqui. Menos b sobre 2a. O b é negativo. Quando isso acontece, bota de parênteses. Menos 2 sobre 2a. O A, já sei o valor do A. Você botar a letra A não. O A é 1. Então, o x do vértice vai ser menos com menos mais. Olha, e o parênteses ele me ajuda. Porque tem o menos da fórmula. Com o menos do parênteses fica positivo. Fica mais 1. Fica mais 2. É o número que tem no parênteses. Fica 2 sobre 2 vezes 1 dá 2. Isso aqui vai dar igual a 1. Esse é o meu x do vértice. Alguma pergunta? Nem vou poder responder. É verdade. Guarda as perguntas para quinta-feira. Quinta-feira a gente se encontra, certo? Vamos lá. O y do vértice eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz. Se você quiser usar a fórmula, você pode, certo? Mas eu posso pegar a expressão da função, que é x ao quadrado menos 2x mais 1. E no lugar do x, colocar o valor do x do vértice que eu encontrei anteriormente. Se eu fizer isso, eu vou obter 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. Então, aqui vai ficar 1 menos 1 ao quadrado é 1, né? Por favor. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1. Isso aqui vai dar 0. É isso mesmo? 1 menos 2 fica menos 1 mais 1, 0. Meu y do vértice é 0. Se você quiser usar a fórmula, boa sorte, certo? Aqui a gente achou mais facilzinho, mas dá certo, é para dar o mesmo resultado, viu? A fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4a. A gente vai usar mais a fórmula quando eu não precisar encontrar o x do vértice. Se eu já souber o x do vértice, eu acho mais fácil só substituir. Coisa minha, certo? Mas se você usar a fórmula, vai dar certo, viu? O y do vértice vai ser igual a menos quanto é o valor do delta. Tem que pegar os valores do A, do B e do C. Minha nossa, nem decorei. É 1, menos 2 e 1. Então, vai ficar o B ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado. Eu vou precisar do colchete. Menos 2 ao quadrado, que é negativo. Negativo tem que botar de parênteses. B ao quadrado, voltei. Menos 4 vezes o valor do A. O A vale 1 e o C vale 1. Isso aqui é o meu delta. Sobre 4 vezes A. Não fica difícil não, só fica uma fração. Porque tem gente que não gosta de fração. Fica menos 2 ao quadrado lá no colchete, lá dentro do colchete. Menos 2 ao quadrado fica 4, menos 4. Dividido o A já tem que substituir. Minha nossa, por que eu não substituo o A? Que é 1. Dividir sobre 4. Então, o y do vértice vai ser igual a menos, olha lá dentro, ó, 4 menos 4. Fica 0. Menos 0 sobre 4, isso aqui é 0. Então, meu y do vértice também vai dar o mesmo resultado se eu for pela fórmula. Tanto faz, qualquer um dos dois que você pega é para dar o mesmo resultado, certo? Quando eu já sei o x do vértice, eu prefiro só substituir na expressão da minha função. Para finalizar, esse aqui vai ser novidade. O outro eu já sabia.
que o x... Cadê? Aqui. Que o x do vértice era 1, foi o que nós encontramos. E o y do vértice era 0, foi esse valor do item P desse exemplo. Tudo bem? Agora, do item C nós não sabemos. Como é que nós vamos encontrar os valores do item C? Pela fórmula. Vamos lá. Letra C vai ser novidade. Quem vai ser o x do vértice? Vamos primeiro achar os coeficientes. O A vai valer 1. O B vai valer 1. O C vai valer 1. Faz o seguinte, dá uma pausa aí no vídeo. Tenta fazer sozinho. Arrocha aí sozinho, depois só confere o resultado. Vamos ver se tu se garante mesmo. Certo? Dá uma pausa. Aí depois despausa só para ver a continuação. Aí tu faz aí, ó, quando tiver pausado. Vamos lá? Beleza, vou continuar aqui. A gente vai ter o x do vértice. Vai ficar igual a menos b sobre 2a. O x do vértice vai ser menos 1 sobre 2 vezes 1. Meu x do vértice dá menos 1/2. Eita, foi fração, ó. Tem gente que não gosta de fração. Eu não tenho problemas, certo? Fração para mim é número do mesmo jeito. Se você não gosta de fração, se você for substituir na expressão, vai ficar uma fração, você não gosta de trabalhar, usa a fórmula. Usa a fórmula do menos delta sobre 4a. Pra que desespero? Foi fazer sozinho e ficou com medo da fração. Não foi? Aposto. Eu aposto. Tem gente que não gosta de fração. Não tem problema. Vai pra fórmula. Vai pra fórmula. Não é porque eu sei o valor do x que eu tenho que usar o x do vértice. Não. Tem a fórmula também para me ajudar. A fórmula dá certo. Eita, eu peguei esse passo aqui do coleguinha. Então, substituindo na fórmula, como na fórmula fica simples, menos o valor do delta eu vou botar aqui entre colchetes. Vai ficar p ao quadrado, que é 1, nem pensar do colchete, não tem número negativo, vai ficar no parênteses mesmo. b ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 vezes 1, sobre 4 vezes o a, que é 1. Quem foi esperto, quem foi malandro, tem uns malas aí que eu conheço, né, Diego? Deve ter ido lá para cima, deve ter ido lá para o começo e visto que a gente já calculou esse delta. Então não precisaria nem fazer a conta de novo. Mas se você não tiver essa malandragem no coração, você vai fazer a conta todinha. Que não é errado. Só é trabalhoso. O malandro, né, vai ganhar em cima disso. Vai ficar menos. O delta lá em cima é menos 3 sobre 4. O y do vértice, y do vértice, y do vértice, do vértice. Menos com menos, mais 3 sobre 4. As coordenadas do meu vértice vai ser o valor do x do vértice, que foi uma fração. Deu menos 1/2. Menos 1/2 é o x do vértice, ele vem primeiro. E depois o meu y do vértice vai dar 3 sobre 4. Aqueles valores... Eu vou lá pro meu gráfico, Já já eu boto lá e pauso. Já já eu volto lá e pauso. Tá aqui meu gráfico, é porque eu tô ansioso. Aqui, ó. Ó. Menos 1/2 é o valor do x. E o valor do y é 3 sobre 4. Esse é o meu vértice do item C. Beleza? Deixa eu voltar lá, pausar para vocês copiarem. Vamos lá. Tá aqui a letra C. A parte do x do vértice e o comecinho do y do vértice, certo? Quem não copiou ainda. E tá aqui a conclusão. Aqui, pronto. Tem a conclusão, certo? Vamos lá? Vamos agora para a última parte. Vamos fazer um exemplozinho do zero, certo? Deixa eu ir lá para a próxima parte. Vamos fazer o gráfico dessa função f de x igual a x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 2x mais 40, certo? Quando forem fazer o gráfico, vocês vão se preocupar primeiro de tudo com a parte das contas, que seriam as raízes. Foi a primeira coisa que nós vimos hoje. Letra feia. E depois você vai se preocupar com o vértice. Tudo bem? Só depois que você vai se preocupar com o valor que ela toca no eixo y.
que seria o termo independente, porque a gente já sabe, né? Independente, que vai ser onde ele toca o eixo Y, é esse cara bem aqui, pronto, não tem nem conta. Aí a gente só vai precisar dele na hora de construir o gráfico. E lembra sempre que quando for construir o gráfico, tem que lembrar da concavidade, viu? Se o A for positivo, concavidade para cima. Se o A for negativo, concavidade para baixo. A positivo, parábola feliz, sorrindo. A negativo, parábola triste, para baixo. Concavidade para baixo, certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos encontrar os valores. Quem quiser dar pausa aí, né, para copiar o enunciado e tudo mais. Vamos lá? Então vai ficar, encontrando os coeficientes, o A vale 2, o B vale menos 2 e o C vale menos 40. Eita! Encontrando as raízes, vai ficar, primeiro delta, vai ficar B ao quadrado, que é menos 2 ao quadrado. Eu vou escrever a fórmula do delta. Vai fixando aí para quem tem dificuldade. B ao quadrado menos 4AC. Pode esquecer não, gente. Essa fórmula aqui a gente vai usar direto, viu? Daqui para frente. Vai ficar menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A vale 2 e o C vale menos 40. Meu delta vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 40, menos não, né? Porque aqui tem o menos e tem o menos lá do parênteses. Menos, e o menos do parênteses. Menos com menos fica mais. Isso. Aí, 8 vezes 40, 8 vezes 4 dá 32. Então, vezes 40 é 320. O meu delta aqui vai ser 324. Ixi, ficou grande, né? Vamos lá. O valor do x vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2 vezes a. Esse x aí são as raízes, viu? X vai ser menos o valor do b, que é menos 2, mais ou menos raiz quadrada do delta, raiz de 324, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 2. Quanto é que vale esse x? Vai ficar 4, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 324? Bota aí na calculadora, sei de cabeça nessas coisas. Aí um minutinho. 324. Olha, é 18. Exata, coisa boa, rapaz. 18. Dividir por 2 vezes dá 4. Pronto. X aqui vai ser igual a 4 mais 18 dividido por 4. Deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar aqui. X vai ser igual a 4 mais 18 dividido por 4. Sim, primeiro a gente faz um dos sinais, depois a gente faz com o outro, certo? Você pode até deixar armado logo se quiser. X vai ser igual a 4 menos 18 sobre 4. Então, uma das raízes vai ser 4 mais 18 dá 22. 22 dividido por 4. Fala, eu tava estranhando. Por que que ficou assim? Olha, mancho. Aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima, ó. É menos 2. Não é pé quadrado, não. Desculpa. Acontece, viu? É só pra ver se vocês estão prestando atenção. Vocês prestaram atenção? Eu vi, agora eu vi. Deixa eu corrigir aqui, Então vai ficar menos 2, vai ficar mais 2, não é 4 não, é 2. Então aqui fica, soma com 2, subtrai com 2. Pronto. Então a gente vai ter 2 mais 18, 20, dividido por 4. Uma das raízes vai dar igual a 5. Ou então, x vai ser igual a 2 menos 18. Repete o sinal do maior e subtrai. 18 menos 2 dá 16, fica menos 16.
dividido por 4, isso aqui vai dar menos 4. Tá aqui as minhas duas raízes, certo? Desculpa aí, tá aí, eu tenho esses erros de gravação aí, vai ficar, esse erro de gravação vai ficar, certo? Acontece. Vamos lá. Depois de encontrar as raízes, eu não vou fazer o gráfico logo agora não, eu vou atrás das coordenadas do vértice, viu? Coordenada do vértice, quem já é mais esperto, quem se lembrar não precisa nem de fórmula. Sem saber as raízes, para achar o x do vértice, é bom usar a fórmula. Mas se eu já sei quem são as raízes, você pode usar o conceito de x do vértice. Qual é o conceito de x do vértice? É a média das raízes. Soma e divide por 2. Você pode pegar o 5, somar com menos 4 e dividir por 2. O x do vértice é a média aritmética das duas raízes. A gente encontrou as duas raízes já. Então, faz a média aritmética. 5 menos 4 dá 1. 1 dividido por 2. O x do vértice é 1/2. Quem não gosta de fração pode colocar o 0,5. Não tem problema. Certo? E o y do vértice você vai encontrar quando substituir no lugar da função o valor do x do vértice. Então, você pode pegar aqui, cadê a minha função? É x ao quadrado, 2x ao quadrado menos 2x, está aqui. 2x ao quadrado menos 2x mais 40. Isso aqui vai ser o x do vértice. Não é isso? Então, meu y do vértice, você pode botar a fração se você quiser, ou pode botar o número decimal. 2 vezes, não sei o que vocês preferem, eu gosto mais da fração. Mas, vamos lá. 1/2 ao quadrado menos 2 vezes 1/2 mais 40. O y do vértice é mais ou menos 40. É mais ou menos 40. Menos 40. Eu já ia errar de novo. Vocês não falam nada. Vocês têm que falar, gente. Vocês têm que falar. Agora não pode, é gravado, né? Fala, esqueci. Ok, pronto. Ajeitei. Certo? Vai ficar 2 vezes 1/2 ao quadrado dá 1/4. Menos 2, se eu posso simplificar com esse 2 de baixo, fica menos 1. Menos 40. Então, o y do vértice vai dar, eu posso simplificar aqui, vai ficar 1/2. Menos 1 com menos 40 dá menos 41. Se você tirar o MMC aqui, o y do vértice vai ficar tudo dividido por 2. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, viu? Para todas as frações. Aqui embaixo como se fosse 1. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 1, 1. Menos 2 dividido por 1 dá 2. Vezes 41 dá 82. Então, meu y do vértice vai ficar menos 81 sobre 2. Vai dar, se você pegar em número decimal, esse y do vértice vai ficar menos 40,5. Ah, professor, eu prefiro usar a fórmula. Acho muito melhor usar a fórmula. Tudo bem, é do seu gosto. O que é que eu posso dizer, né? Quem seria o x do vértice usando a fórmula? Menos b sobre 2 vezes a. O a é 2. Então, o x do vértice vai ficar menos 2. O b é menos 2, viu? Eu me lembro isso. Dividido por 2 vezes 2. Menos com menos dá mais. 2 dividido por 4. Se você simplificar, isso aqui vai dar o mesmo resultado, que seria 1/2 ou 0,5. Tá aí, ó. Você pode fazer assim também. E se eu fosse fazer com o y do vértice? Acho que o y do vértice ia ficar melhor pela fórmula. Porque a gente já calculou o delta, menos delta sobre 4a. Aí eu posso ir lá e só olhar o valor do delta. Eu não vou calcular de novo, isso não é abestado. Vou fazer que nem o Diego deve ter feito. O Diego é que é malandro dessas coisas. O delta deu 324. Então vai ficar menos 324 dividido por 4 vezes o valor do A, que é 2. Então, o y do vértice vai ficar menos 324 dividido por 8. Isso aí é para dar o mesmo resultado. Se duvida, joga na calculadora. Ou simplifica,
ou joga na calculadora e vê que o resultado bate. Se eu simplificar em cima e embaixo por 4, dividir em cima por 4 e embaixo também por 4, fazendo a simplificação, 8 dividido por 4 dá 2, menos 324 dividido por 4 fica menos 81. É esse mesmo resultado. Aí. Então você escolhe qual deles você quer. Tudo bem? Para finalizar, nós vamos fazer o gráfico. O nosso gráfico, a gente vai ter que botar as 4 informações nesse gráfico. Primeiro, marcar quem são as raízes. As raízes aqui em cima é 5 e menos 4. Então, x positivo igual a 5, bem aqui na frente. E o y negativo, ou o x negativo, menos 4. Daqui as minhas duas raízes. Tudo bem? O meu x do vértice, cadê? 1 meio. Tá no valor 1 meio. Então, aqui seria o meu 1. 1 meio é a metade. Bem aqui. Esse é o x do vértice. O y do vértice é lá embaixo. Não vou fazer o desenho todo, não. Certo? Qualquer coisa você pode botar aí no aplicativo de gráfico e tal. E ver como é que seria. Vai ficar aqui, lá pertinho. Joguei lá embaixo, ó. Menos 40,5. Certo? Aqui é o meio, é o 0,5. Então, meu vértice, ele vai ter esse x 0,5. E vai ter o y 40,5. Está aqui o ponto do vértice. Marquei já. O que é que está faltando para a gente? É o valor do c, menos 40. Ele vai me dar o valor que a função toca o eixo y. Vai tocar o eixo y no menos 40, aqui pertinho, ó. Tudo bem? E finalmente a concavidade. Como o A é positivo, o coeficiente quadrático é positivo. Cadê aqui, ó? A é positivo, é 2. O A é positivo, é 2. Então, quando eu colocar lá, o gráfico vai ficar com concavidade para cima. O A é positivo. Então, eu vou ligar esses pontos. Lembrando que é simétrico, viu? Lembrando que é simétrico. Vai ficar algo mais ou menos assim, ó. Esse seria um esboço do nosso gráfico. Tudo bem? Gente, a gente vai encerrar a aula por aqui. Eu quero esse exercício aqui como atividade de frequência, certo? Eu vou andando aqui, vou pausar devagarinho, para que vocês possam copiar. E a gente encerra a nossa aula por aqui. Tudo bem? Tá aí, quem estiver copiando, dá uma pausazinha no vídeo. E eu já vou continuar. Vamos lá? Aí a outra parte. Quem estiver copiando, pausa o vídeo. Eu vou dar continuidade. Gente, não precisa usar as duas fórmulas para encontrar o x do vértice e o y do vértice não, viu? Você escolhe uma para Cristo e vai-se embora. Fixa só em uma delas, ou de um jeito ou do outro. Eu comecei as duas, eu uso aqui, eu acho melhor. Dependendo da questão, se eu não tiver a fim de fazer com fração, eu vou para um, ou se não tiver com um, eu vou para outra. Eu sei as duas mesmo. Ah, vocês podem escolher só uma, viu? Não precisa usar as duas, não. Qualquer coisa, pausa o vídeo para poder terminar de copiar. Aqui o finalzinho das contas. Pausa aí o vídeo para poder terminar de copiar. E finalmente o gráfico. Tá bom, pessoal? Tchau, tchau. Não esquece, essa aqui é a atividade de frequência. Mas